Olá amigos, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Aqui é o André. Eu sou entusiasta de desenvolver materiais do xadrez, pesquisar, tentar gastar materiais, desenvolver coisas boas, coisas ruins e testes, né? Então eu queria fazer um comentário hoje sobre os relógios de xadrez, né? O relógio de xadrez é muito importante. No início dos tempos, o pessoal não se preocupava muito com o relógio, né, no começo do xadrez. Mas logo eles descobriram que seria importante implementar o fator tempo nas partidas. E aí eles começaram a usar ampulhetas. Sim, ampulhetas. Aí a ampulheta você tinha um tempo para jogar, conforme você jogava, o tempo do adversário começava a se esgotar, né? Seria areia caindo na ampulheta. Então esse foi o primeiro relógio. Aí por 1700, 1800, depois da mecanização da era industrial, né, que se espalhou pela Europa, começaram a ter os primeiros modelos mecânicos de relógio, né? Os modelos mecânicos são simples, praticamente são pequenos relógios, né, como se fossem mecanismos de despertadores, todos mecanismos a corda, né, que você enrola uma mola de aço, depois ela se estende, dando energia ao sistema para gerar a medição do tempo, tá? Então, é muito importante a medição do tempo. Por quê? Porque as partidas de xadrez sem o fator tempo se tornariam desinteressantes. E o próprio esporte, a própria prática do xadrez ficaria condenada ao extermínio. O relógio ele deu um implemento dinâmico de mais velocidade, privilegiando aquelas pessoas que estudaram mais os padrões. Resumindo, quem estuda bastante, às vezes pode ser até menos inteligente que o outro, mas por ele conhecer diversos padrões, diversos modelos de jogadas, diversas estruturas de aberturas, manipular bem combinações nas finais, essa pessoa vai vencer o outro, porque ele vai ser mais rápido. Mais rápido quer dizer você ter mais informações no seu arquivo mental de jogadas, ensaios e técnicas de resolução de problemas. Então, esse enxadrista ele vai jogar melhor, porque ele é mais rápido, então ele vai acabar vencendo pelo tempo, tá? Então o relógio não tem mais como separar o relógio do xadrez. E o relógio é importantíssimo para as crianças. Eu começo os exercícios aquele tic-tac-check, coloco o relógio, fica empolgante, as crianças adoram, né? E voltando falando das crianças, tá aqui uma coisa, se você ensina a criança, você fazer uns gabaritinhos, coloca a peça no meio do tabuleiro para mostrar o desenvolvimento, tá? Aqui está um gabarito para o cavalo, que a criança vai colocar no tabuleiro, analisar todas as possibilidades. E aqui dos peões. Então esses gabaritos, eles têm uma função, porque algumas crianças eu percebi que têm dificuldade de entender o espectro do movimento do cavalo. Então esses gabaritos ajudam no reforço desse entendimento. Então vamos lá, falando dos relógios, eu sempre elogio aqui a Yering, né, como vocês podem preferir. Esse é um relógio da Yering, que eu fiz umas alterações. Eu mudei a seta dos segundos, né, e removi o ponteiro das horas. Por quê? Porque eu, particularmente, eu não jogo mais que 1 hora de partida com alguém. Eu não tenho essa capacidade de suportar 1 hora de jogo numa partida de xadrez. Eu acho, dentro do limite da minha cabeça, do meu conhecimento, da minha experiência, talvez da minha capacidade, 15 minutos é o máximo que eu consigo desprender para uma partida de xadrez. Então tá aqui. Aqui você tem um relógio que você tem 1 hora para cada lado, ou 60 minutos, né? Para que eu vou deixar 2 ponteiros se eu não jogo mais que 1 hora? Então esse é o tipo de implementação que você pode fazer no teu relógio. Fica mais visual, fica menos confuso. Você pode criar alguma coisa aí no ponteirinho dos segundos, adulterar, customizar o ponteirinho e vai ficar muito legal. Então tá aqui um relógio customizado, onde eu customizei o ponteiro do segundo para ficar mais emocionante, e o ponteiro dos minutos ficou apenas um ponteiro único, tá? Esse relógio aqui ele é muito bom, ele tem manutenção facilitada, o pessoal da Yering é muito talentoso, são atenciosos em tudo, nas peças, nos relógios, né? Sempre que eu precisei de peça eles forneceram. É um relógio, não vamos considerá-lo obsoleto, ele é antigo. Esse projeto aqui deve ser de 1960, deve ter hoje aí uns 40, 50, 60 anos, né?
mas é uma coisa funcional. Para você jogar xadrez, para brincar, para treinar, é um relógio ótimo. Lógico que ele não tem os incrementos, os relógios modernos digitais, tá? Mas ele é um relógio muito bom. Não desfaça dele por qualquer coisa. É uma obra, uma relíquia histórica e que ainda pode ser usada tranquilamente. E se você tiver algum quebrado, saiba que é muito fácil alguém consertar um relógio desse, tá bom? A Yeren lá fornece todas as peças, é uma coisa universal. É um relógio bastante simples, né? Tem acorde e mecanismo de ajustes. Eu já desmontei várias vezes, já consertei dezenas deles, né? Sem ter tido nenhum tipo de treinamento, apenas observação. E é muito interessante. Então tá aí o relógio da Yeren. E o relógio, ele é muito importante para você tornar o teu xadrez mais importante. Popularmente tem esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui é o LEAP. É um modelo interessantíssimo. Pelo custo-benefício, ele é sensacional. Ele deve custar aí uns 100, 200 reais, né? Você pode programar aqui o tempo que você quiser. Você pode colocar bônus, incrementar tempo por jogada, criar o delay time. Delay time é um tempo extra que você tem para você acionar a sua alavanca, para não ficar naquele desespero de bater no relógio como um desesperado, né? Então você coloca um delay de 3 segundos. Quando acabou o tempo, você tem 3 segundos para lá acionar o seu botão calmamente, como um cavalheiro, né? Então esse é um relógio excelente, o melhor custo-benefício que eu vi até hoje, porque é um relógio que ele tem a possibilidade de colocar incrementos, ele tem sinalização sonora, e muito simples de operar, e muito simples, usa apenas uma pilha, e tem um mecanismo excepcional aqui, ó. Pra você ter uma ideia, eu nunca peguei um desse aqui quebrado, tá? E eu já peguei vários DGTs, né? Que os DGTs são os melhores relógios que tem. Já peguei vários quebrados aqui, porque o elemento, né? Através do seu impulso mecânico, seu entusiasmo selvagem, incontrolável, ele quebrou, batendo forte demais, ele quebrou o suporte aqui central da alavanca de um DGT. Então o LEAP aqui é 100% ótimo. Eu acho que esse aqui é o melhor relógio de xadrez que já fizeram na atualidade, porque ele é simples e eficiente. Existem outras marcas boas também, mas eu vou dizer para vocês, eu sou daquele pensamento, quando uma coisa é muito simples e resolve, não vá atrás de uma coisa sofisticada, você só vai gastar dinheiro e vai te gerar alguns problemas. E eu fico um pouco descontente com os relógios digitais, devido ao seu mostrador de cristal líquido, que não é muito, depende do dia que você está, o local que você está, ele não dá para visualizar de longe corretamente os números, né? Então, sendo assim, eu resolvi optar por um relógio digital de displays a LED. É um sistema mais antigo, mas é um sistema bem interessante. Vamos ver se eu ligo ele aqui. Este aqui é um relógio, ó, 100, quer dizer 100% da bateria. Ele iniciou já numa programação de 5 minutos. O problema desse relógio, ele chama JQ900. O problema desse relógio é que o seu manual vem em chinês, ele não tem o manual em português. Ele tem mais de 10 modalidades de programação de jogos. Eu consegui empiricamente descobrir algumas particularidades, né, como você programar um tempo de morte súbita, ou como você programar um tempo com alguns incrementos, né? Mas é um relógio bastante interessante, ele marca sempre a jogada que você tem sinalizador sonoro, tem toda essa programação. Acredito que ele deva ter os sistemas de tempo idealizados pelo Fischer, com incremento, e também tem outras formas de medição de tempo muito usadas em campeonatos pelo mundo. É uma pena, né? O mecanismo é relativamente sólido, né? Mas esse é um relógio problemático porque não veio com as instruções. Eu comprei direto da China, chegou aqui funcionando, é bom, tem bateria recarregável, porém não aconselho. Só se alguém conseguir realmente desvendar o manual em chinês. Eu consegui fazer uma tradução por um tradutor, mas muitas frases ficaram sem nexo e não deu para entender 100% de tudo. Mas é possível utilizá-lo para alguns resultados, tá bom? Então, o relógio é muito importante para você poder usar o xadrez com mais empolgação. Falando em jogos rápidos, eu vou voltar a falar para vocês aqui
das peças rebaixadas, idealizadas pelo um amigo meu, John Barroso, escritor de livros de xadrez. Ele escreveu os 500 checkmates chocantes. Eu vou mostrar rapidamente as peças que eu cortei e colei para os jogos ficarem mais interessantes, jogos de blitz, jogos rápidos, de 1 ou 2 minutos. Ó, aqui eu tenho essas peças, elas são rebaixadas, tá? Elas são peças Gehring que foram cortadas, acrescentado peso com chumbo dentro, né? E assim essas peças ficaram mais velozes, elas têm mais estabilidade em jogos rápidos, né? É uma coisa inédita no mundo. O John Barroso procurou em todos os sites do mundo todo para comprar peças rebaixadas e não achou nada assim. Sendo assim, eu acabei produzindo uma ideia que ele teve e achei muito legal, porque eu já consegui vender pelo menos uma dezena desses jogos para os colecionadores, para os entusiastas, para as pessoas que colecionam materiais e querem experimentar novas sensações de materiais novos, tá bom? Então aqui está um jogo da Gehring que foi transformado para peças blitz, para peças rebaixadas, tá bom? Eu cortei, preenchi com material pesado, com chumbo, e colei e passei uma resina na união das peças. Não fica 100%, mas fica de certa forma aceitável para uma prática de um xadrez mais veloz. Vamos lá. Paralelo a isso, eu também fiz uma forma com essas peças da Gehring, fazendo peças em resina. Essas peças são em resina, são super pesadas, elas pesam, tanto aquelas da Gehring como essas, elas pesam em torno de 1.300 a 1.500 gramas de peso, tá? Só que essas peças de resina não são tão resistentes quanto as peças da Gehring, porque elas são de polipropileno industrial. Aqui eu tenho uma resina de poliéster com fibra de vidro e materiais pesados dentro, que seria o chumbo e em alguns casos moedas também, para poder reforçar, aumentar a densidade do corpo da peça. E aqui eu estou usando o tabuleiro Fischer, né, que eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Vamos colocar lá. Então nós temos aí o tabuleiro que é o meu xodó, falo para todo mundo, é um tabuleiro idealizado por consultores, por Bob Fischer, quando ele tinha muita dor de cabeça, e chegaram através de um estudo à conclusão que as cores verde e bege, elas cansam menos o subconsciente, gerando menos possibilidades de você ter dor de cabeça, tá? Esse tabuleiro aqui também eu estou muito feliz, porque eu consegui vender já 3 remessas, né? São quase 18 tabuleiros vendidos, são únicos, ninguém tem tabuleiros dessa cor por enquanto no mercado, e é uma coisa que no futuro vai pegar, são coisas de vanguarda, tanto as peças rebaixadas, como os tabuleiros de cores sucessivamente mais agradáveis para o jogador. Muitos estão me pedindo aí esse tabuleiro mais rígido, porque ele é uma chapa de poliestireno, então eu acrescentei aqui uma chapa de MDF de 4 milímetros, mas também podemos colocar uma chapa mais grossa, dando mais solidez. A resistência do material é muito boa, porque é uma pintura industrial feita num plotter eletrônico de anúncios de avisos industriais, né? O material é muito bom, totalmente à prova d'água, ele não risca com facilidade. Se você usar peças com feltro, esse jogo vai durar centenas de anos aí. Não há cupim, não há umidade, não perde, não muda a cor. Então, esse tabuleiro aqui é sensacional. Foi uma das melhores coisas que eu consegui criar até hoje para o xadrez, tá bom? Tá aí, nós temos, vou mostrar mais uma curiosidade aqui. Esta é uma maleta, lógico, peço que vocês não reparem os detalhes, né? É uma maleta, já que eu dou muita aula para criança, então eu fiz uma maleta meio divertida, né? Tá aqui, foi escrito com tinta 3D, né? Que ela mantém um relevo, é uma tinta muito legal, vocês podem ver. Tá? Coloquei o meu nome aqui, e é uma maleta para você jogar xadrez. Então, ela tem 3 compartimentos, um compartimento para as peças brancas, um compartimento para as peças negras e um compartimento para o relógio. E se você tiver um tabuleiro de silicone, você pode colocar aqui. Então, nessa maletinha aqui, você tem o jogo de xadrez completo, né? Fica pequenininha de transportar.
Aqui é umas elucubrações minhas, né, daquele filme O Sétimo Selo, que eu recomendo um dia vocês assistirem, do Ingmar Bergman, que é uma disputa de xadrez de um cavaleiro medieval na época da peste negra contra a morte. Então, para que ele não morresse quando a morte veio buscá-lo, ele propôs uma partida de xadrez e a morte aceitou. E o filme é interessante, filme antigo, de 1956, mas nos ensina muita coisa. Então tá aqui maletinha para você ir para algum lugar e jogar um xadrez, não muito discretamente, né? Mas você tem tudo que você precisa aqui. Você tem o relógio, você tem o tabuleiro e tem as peças, tá? É uma coisa exótica, sim, né? Não é para todo mundo, né? Dá para ter até um pouco de vergonha de usar uma maleta dessa. Mas tem uma coisa também igual a todo mundo, também não nos leva a lugar nenhum. Então tá aqui, maletinha, para vocês terem uma ideia do que você pode fazer. Você pode personalizar a sua maleta, colocando uma cena, de repente se você gosta do Mikhail Tal, do Bob Fischer, do Alekhine, põe uma foto dele, do Gasparov, né? Você põe lá, faz um desenho, pode pôr a foto do teu filho jogando xadrez, fica legal dar de presente para ele. Então, algumas ideias que você tem que fazer para inovar o universo xadrez. E reforçando para vocês, as crianças adoram o relógio, porque elas começam a entender o mecanismo do tempo. Isso vai ajudar, estimular que elas tenham um raciocínio mais rápido e pensem melhor nas jogadas. Tá bom? Eu jogo bastante no chess.com, partidas de 1 minuto, 2 minutos, e serve muito para você testar alguns tipos de abertura, alguns desenvolvimentos, né? Realmente tem gente muito rápida por aí, incrivelmente rápida, que já tem receitinhas de bolo para vencer qualquer um. Mas vamos em frente e vamos desenvolvendo aí cada vez mais as curiosidades do xadrez. Tá bom, meus amigos? Então, queria deixar essas informações para vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. Eu fabrico as peças de resina rebaixadas, né, com peso e sem peso. E também tenho as peças rebaixadas da Jennings, que eu faço sob encomenda, assim como os tabuleiros, também eu tenho para o fornecimento. Eu vou deixar aqui com vocês o meu número de WhatsApp e alguns canais do YouTube que são interessantes para que você possa visitar, se você já não conhece, conhecer melhor algumas coisas, tá bom? Tem aqui o professor Ailton, o John Barroso Xadrez, o Rafael Chess, Xadrez Brasil, Xadrez Miniatura, o Mário Vaz Xadrez, grande professor amigo meu, e tem mais outros sites também que são muito interessantes: Capivara Chess, Companhia do Xadrez, Xadrez Relâmpago e X Games, né? Então, e tem outros também que eu peço desculpas por não estar me referenciando, mas hoje você tem um abundante campo de conteúdos e informações para você se aprimorar mais no conhecimento do xadrez, né? O xadrez, no meu ponto de vista, além de ser um esporte formidável, que envolve técnicas, determinação, estudo, uma série de coisas, ele serve para integração social, para você fazer grandes amizades, porque eu tive a felicidade de conhecer pessoas muito inteligentes, moralmente, eticamente sensacionais, através do xadrez, tá? Então, o xadrez ele serve para muita coisa. E se você quiser um dia se interessar e se aprofundar pela história do xadrez, há um campo enorme para pesquisa. Há muita informação que pode ser arrancada do fundo das trevas do desconhecimento e trazida até nós. Como foi o caso da história da morte do Alekhine, né? Muita gente fala que foi acidente e não foi acidente. Mas muita coisa misteriosa na história do xadrez que você pode também pesquisar. E o xadrez é feito de história, de prática, de momento, de tudo. O xadrez ele abre um leque quase infinito. Eu gosto de desenvolver materiais, eu gosto de história de xadrez, eu gosto um pouquinho de jogar, sou capivara, apanho de todo mundo, mas eu estou sempre aí para divertir e fazer os amigos. E todos os domingos aqui em Santo André eu faço um trabalho assim voluntário de ensinar crianças no parque a jogarem xadrez. Tem me trazido uma felicidade muito grande, algumas crianças que eu consegui ensinar, alguns adultos também, e ter feito muitas amizades muito interessantes. Se você gosta do xadrez e tem essa disponibilidade, faça aí na tua cidade. Senta no parque lá, põe um tabuleirinho, põe um relógio, começa a conversar com as pessoas, você vai ver que é muito legal para você aumentar o seu campo de ação. É isso aí. Muito boa noite a vocês e não percam o entusiasmo pelo xadrez.